Quando criança, minha mãe me disse para não permitir que seus amigos se aproximassem muito do seu casamento, e acho que só agora entendi o significado de suas palavras. Minha esposa e eu passamos 6 anos felizes de casamento juntos, até que em algum momento ela me ofereceu uma separação temporária, o que me chocou. Não caí nas manipulações dela e encontrei uma solução, e eventualmente ela se arrependeu de sua decisão. Nos casamos relativamente tarde, eu tinha 30 anos e ela 33. Aconteceu há 6 anos. Antes de nossos caminhos se cruzarem, nós dois vivíamos sem negar nada a nós mesmos e financeiramente estávamos praticamente conseguindo sobreviver. Nossas conversas pré-matrimoniais giravam em torno do desejo comum de ter filhos e do acordo de que Pamela seria dona de casa até que o filho mais novo fosse para a escola. Ambos acreditávamos na importância de ter um pai em tempo integral em casa para o bem-estar da criança, desde que fosse financeiramente viável. Para realizar nossos sonhos, precisávamos economizar dinheiro suficiente antes de constituir família. Isso significava que Pamela e eu trabalhávamos em tempo integral, e eu fazia o máximo de horas extras possível. Estou acostumado a trabalhar em turnos duplos às sextas-feiras, trabalhar até tarde aos sábados e mais 12 horas quando posso. O trabalho árduo valeu a pena e agora somos totalmente donos da nossa casa e a nossa conta bancária está a crescer constantemente. Conversas recentes me levaram a acreditar que as crianças surgiriam mais cedo ou mais tarde. Então, quando ela soltou uma bomba durante nossa conversa de quinta-noite, me pegou desprevenido. Mark, quero discutir uma separação experimental. Meu cérebro congelou e tudo que consegui reunir foi um perplexo. O quê? Quem já passou por um rompimento conhece o sentimento. Aquele que está sendo descartado está despreparado e confuso. Essa era eu naquele momento. A declaração seguinte de Pamela não deixou tudo mais claro. Só acho que precisamos de uma pequena pausa um do outro. Admita, Marcos. Você não é tão romântico como costumava ser e parece não me apreciar o suficiente. Uma pequena pausa nos faria bem. Que tal um mês? Ficarei na casa de Stephanie e você pode me ligar quando quiser, mas não devemos nos ver mais de uma vez por semana. Apenas confie que eu te amo e sei que faremos lindos filhos juntos. Atordoado, consegui gaguejar. Não tenho nada a dizer sobre isso, Pamela. Ela insistiu. Por favor, sente-se, Marcos. Relutantemente ela continuou. Não há mais ninguém, Mark. Se você grampear meus telefones, me espionar ou contratar um investigador particular, isso apenas sinalizará desconfiança. Eu te amo e estarei de volta em um mês ou mais se sentir sua falta. Sentindo-me encurralado, expressei minha frustração. Não é justo, Pamela. Você teve tempo para planejar isso, mas é tudo novo para mim. A conversa tomou um rumo inesperado quando ela revelou que tinha planos de sair naquela noite com sua amiga Stephanie. Agarrei seu braço, pedindo-lhe que ficasse e discutisse os assuntos. À medida que a verdade foi revelada, senti uma onda de constrangimento. Pamela criticou nossa falta de passeios, minha diminuição de gestos românticos e meu ganho de peso. Ela justificou suas ações, dizendo que foi apenas uma pausa de um mês. Irritado, acusei-a de comprometer nosso relacionamento com suas ações unilaterais. No dia seguinte, voltei ao trabalho, cumprindo as regras. A ausência de Pamela deixou um vazio e eu lutei contra o ressentimento enquanto ela aproveitava sua vida social. Uma ligação perdida dela naquela noite me agradecendo por ter lhe dado espaço só alimentou minha frustração. Percebi que, embora eu trabalhasse incansavelmente para garantir nosso futuro financeiro, ela estava aproveitando uma folga. Na segunda-feira, confrontei meu chefe abordando a praticidade do meu cargo de supervisor, uma decisão que refletiu minhas reflexões recentes. Expressei meu pesar a ele, informando que não poderia me comprometer a fazer horas extras por um tempo. Lamentavelmente, só consegui falar com Pamela na quarta-feira, quando ela finalmente ligou. Uma ponta de culpa permaneceu quando liguei para ela, o que me levou a visitar a casa de Stephanie depois do jantar na quinta-feira. Armado com um buquê de flores e uma caixa de chocolates como oferta de paz, encontrei Stephanie, a melhor amiga de Pamela, que estava divorciada há pouco mais de um ano. Os detalhes do divórcio de Stephanie permaneceram um mistério, embora as especulações sugerissem infidelidade. Pamela estava no chuveiro quando cheguei e enquanto eu esperava no sofá, Stephanie sentou-se desconfortavelmente perto. Um movimento sutil não a deteve, e o alívio tomou conta de mim quando Pamela finalmente apareceu. Entreguei a ela as flores e os chocolates, mas nossa conversa pareceu tensa, muito longe de nossa descontração habitual. Depois de uma conversa fiada, Pamela perguntou: "Você quer alguma coisa, Mark?"
Sua pergunta me intrigou, mas esclareci que só tinha passado para convidá-la para sair na noite seguinte. Desculpando-se, ela revelou: "Desculpe, Stephanie e eu já fizemos planos. Minha decisão de parar de trabalhar nas noites de sexta-feira por causa da família e da saúde física a pegou desprevenida." Apesar do choque inicial, Pamela me abraçou, reconhecendo a necessidade da minha presença dentro de alguns meses. Stephanie voltou, dando a notícia de uma festa em um clube local. Saí apressadamente, percebendo que havia coisas que eu não deveria testemunhar. Lá fora, Pamela e eu trocamos algumas palavras e implorei que ela voltasse para casa. Ela prometeu reconsiderar sua decisão em 3 semanas, e houve desconforto nessa promessa. Minha visita semanal na semana seguinte aconteceu na noite de terça-feira e encontrei Pamela novamente no chuveiro. Sentei-me cuidadosamente no sofá, decidindo não repetir os erros do passado. Stephanie vestia uma roupa reveladora, ela usava um roupão curto e uma calcinha de renda era visível por baixo dele. Ela começou a se aproximar lentamente, o que me causou preocupação. Pamela parecia confusa, explicando que eles estavam indo embora, destacando meu erro na ligação porque supostamente esqueci de avisá-los. A humilhação de ser expulso não desapareceu, e rir atrás de uma porta fechada aumentou meu constrangimento. No domingo seguinte, nenhum de nós ligou. Treinei no quintal usando máquinas caseiras de treinamento de força para recuperar minha força anterior. O toque inesperado de mãos me apertando por trás trouxe uma sensação de contato humano 2 semanas depois. De repente congelada, me virei e vi Stephanie expressando sua incapacidade de resistir. Chocado, me libertei e a convidei para tomar um café. Na cozinha, a roupa de Stephanie acentuou seu decote. Estávamos tendo uma conversa sem sentido, que estava além do meu poder. Quando me perguntaram sobre Pamela, me contive porque ela deixou claro que não era da minha conta. Stephanie, imperturbável, insinuou a decepção de Pamela, esperando que eu implorasse e rastejasse. Expressando minha paciência, contei que inicialmente havia convidado Pamela para sair, mas ela recusou, nunca remarcando. Minha falta de compreensão sobre nossa separação me levou a sentar e esperar pela reconciliação ou pelo fim do nosso casamento. Eu esperava que Stephanie ficasse alarmada, mas ela apenas sorriu, sugerindo que poderia ser um teste. Não achando Stephanie emocionalmente atraente, rejeitei seus avanços. À medida que a conversa continuava, a blusa dela parecia desafiar os botões, revelando uma pitada de admiração pelo nosso relacionamento. Stephanie questionou a autenticidade do meu amor, perguntando se eu estava realmente bem com Pamela namorando outras pessoas ou apenas fingindo não se importar. Minhas veias ficaram geladas quando a conversa tomou um rumo inesperado. Durante toda a separação unilateral, o tema do namoro nunca apareceu. No entanto, minha declaração direta, "Não se esqueça de que você é casado", deveria estar implícita. Sem dizer mais nada, saí de casa e entrei no carro. Chegando na casa de Stephanie, entrei sem ser convidado. Da janela da cozinha avistei Pamela tomando sol no terraço de biquíni. Com determinação, aproximei-me dela, esperando uma defesa para suas questionáveis atividades de namoro. Surpreendentemente, Pamela parecia mais decidida do que preocupada. Enquanto ela explicava uma noite recente dançando com alguns caras, não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. Em vez de se defender, ela parecia estranhamente determinada. Expressando minha mágoa pela situação, implorei por clareza sobre nossa separação. Incentivei-a a voltar para casa, pulando as próximas 2 semanas. Porém, Pamela permaneceu firme, afirmando que seus antigos sentimentos não haviam retornado. Sua confusão me deixou perplexo mais do que qualquer um de seus recentes comportamentos irracionais. Saindo sem olhar para trás, considerei sua sugestão de convidá-la para sair novamente. As semanas seguintes foram marcadas por telefonemas noturnos estranhos e numa sexta-feira, recebi uma ligação às 7 horas. Redirecionando o telefone residencial para o meu celular, ouvi uma música de fundo. Tentando confirmar o paradeiro de Pamela, vi o carro dela em um bar perto do Stephanies. Espiando lá dentro, eu a testemunhei com amigos, discutindo nosso relacionamento. Mônica e uma garota desconhecida se juntaram a eles, expressando dúvidas sobre meus gestos românticos. Intrigado, ouvi a conversa deles enquanto me escondia no bar. Um estranho atraente se aproximou e começou a conversar. Admitindo meu casamento conturbado, ela expressou desejo de companhia. Conversamos discretamente, garantindo que não estávamos sendo observados. O principal para mim era ser notado, caso contrário Pamela perceberia que eu a estava espionando. À medida que a noite avançava, notei que um homem se aproximou da mesa e pediu bebidas para todos.
A certa altura, Mônica veio até mim e Doris, que eu não esperava ver. Ela me viu sentado no bar com uma garota e provavelmente me viu beijar Doris na bochecha. Doris cumprimentou Mônica, mas Mônica convidou Doris para se juntar à sua companhia feminina, mas Doris recusou. Essa reviravolta me perturbou. Mônica nos deixou em silêncio. Enquanto isso, Doris disse que precisava ir para casa com urgência e silenciosamente me deixou seu cartão de visita, e eu continuei vigiando a mesa. Alguém que se lembra de Pamela saiu do celeiro. 2 minutos depois, meu celular tocou com o nome de Pamela no identificador de chamadas. Parabenizando pela Páscoa, ela questionou a música ambiente, sugerindo que estávamos fazendo uma festa em casa. Não, Pamela, estou no bar, respondi. Passei a noite conversando com uma garota cativante. Qual a marca? Quem disse que você poderia fazer isso? Você está insinuando que sou o único livre esta noite? Pamela retrucou. Enquanto estivermos casados, espero que você se comporte de acordo. Eu expliquei. Foi divertido ver seu olhar confuso. Por que não paramos com essa merda e voltamos a ser como as coisas eram antes? Venha para casa. Encontro você lá. Eu sugeri. Após uma pausa, ela recusou, afirmando que não estava pronta. Ok, então venha passar a noite. Eu propus. No entanto, ela recusou firmemente, prometendo ligar mais tarde. Eu me peguei ponderando sobre as implicações daquela noite sem uma compreensão clara, sentindo como se a situação estivesse fora de controle. Na tarde de sábado, Stephanie voltou. Curioso, perguntei sobre as intenções da amiga, mas ela negou quaisquer segundas intenções. Quando ela tentou me beijar, eu a segurei com o braço esticado, questionando suas ações. Que diabos você está brincando, Stephanie? Sou casado com seu melhor amigo, pelo amor de Deus! Exclamei. Por enquanto é isso, Marcos. Só queria ver se tinha alguma chance depois que Pamela te deixou. Ela confessou, parecendo artificial, mas reforçando minhas suspeitas sobre seus motivos. Se Pamela me deixar? Eu perguntei incrédula. Stephanie confirmou comigo suas esperanças de um futuro, e sentindo-me desconfortável, acompanhei-a até a saída, deixando claro que seu comportamento era inapropriado. Nossas palavras de despedida giraram em torno de Pamela e eu sairmos novamente naquela noite. Liguei para Doris, que ficou feliz em receber notícias minhas, mas não pôde comparecer naquela noite. Ela sugeriu terça-feira e enfatizou que só queria ser amiga, reconhecendo as complexidades de sua própria situação. A manhã de segunda-feira marcou o início de um novo padrão de relacionamento com Pamela. Ela começou a me ligar às 6 horas, todos os dias da semana, às 18 horas, quando eu chegava em casa do trabalho, e novamente antes de dormir. Apesar dos meus apelos para que ela voltasse, ela permaneceu distante. Na terça-feira, Doris e eu nos encontramos no apartamento dela. Ela estava deslumbrante e, enquanto estávamos sentados no restaurante, abordei o assunto de sua complicada vida pessoal. Doris revelou que sua filha de 3 anos, Glória, era a fonte de sua turbulência. O pai de Glória decidiu que a vida familiar era muito séria, deixando Doris enfrentando os desafios sozinha. Tentando distraí-la dos meus problemas pessoais, mudei de assunto. Relembrando nossa conversa no bar, Doris perguntou sobre as conversas horríveis na minha mesa. Contei a história de Pamela, uma mulher temporariamente separada do marido, determinada a se reconciliar apesar dos esforços dele. Apesar dos seus gestos consistentes de amor e atenção, Pamela queria mais, o que levou a uma situação desconcertante. Aos domingos eu preparava o café da manhã para ela e até a surpreendi com um cruzeiro no ano passado. Eu gostaria que meu estivesse feito o mesmo por mim. Minha amiga Mônica nunca passou por nada parecido. Algumas meninas não percebem o quanto são afortunadas. Acredite em mim, fica ainda mais absurdo. Ela tentou deixar o marido com ciúmes voltando tarde das noitadas das meninas, usando colônia masculina e até encenando o recebimento de calcinhas provocantes de presente. Nada funcionou, então eles planejaram um divórcio experimental, esperando que ele lutasse por ela. Quando ele não fez, eles aumentaram, mas ele permaneceu indiferente. Mônica perguntou quanto esforço ela colocou no casamento, fazendo Pamela perceber sua natureza unilateral, mas ela continuou com o absurdo. Agora eles estão presos porque uma pessoa orgulhosa não segue suas regras. Pamela poderia salvar o relacionamento sendo honesta, mas sua amiga Stephanie poderia estar manipulando a situação. Stephanie lançou a Pamela alguns olhares vagos, possivelmente tentando abrir uma barreira entre eles e roubar o marido para si. Se eu fosse ele, terminaria o relacionamento e encontraria alguém que me valorizasse. Nesse ponto, nossa comida chegou e mudamos para temas mais neutros. Eu me senti surpreendentemente confortável com Doris.
Quando a garçonete retirou nossos copos vazios, minha consciência levou a melhor sobre mim. Sabe, Doris, tudo o que você disse me dá a impressão de que você é uma pessoa muito decente e com valores saudáveis. Obrigada, gentil senhor, ela respondeu sem hesitação. Tenho orgulho de ser um bom juiz de caráter e estou disposto a apostar que você é um homem muito bom. Eu não conseguia acreditar como me sentia confortável. No entanto, enquanto ela continuava, eu sabia que não poderia continuar com a farsa. Estendi a mão por cima da mesa e agarrei seus braços, provavelmente para impedi-la de fugir. Respirando fundo, confessei, por favor, me perdoe, Doris, mas fui um pouco mentiroso. Estou muito confuso no momento e faria qualquer coisa para aliviar isso. Eu respeito você, então direi toda a verdade. Meu nome é Mark e sou casado com uma garota chamada Pamela há 6 anos. 4 semanas atrás, ela anunciou que queria um divórcio experimental, apesar das minhas objeções. Uma nova amiga me aconselhou a encerrar por causa do extremo desrespeito que ela me demonstrou. Eu já estava pensando na mesma linha. Tratei-a como uma rainha, mas só agora percebi o pouco que ela dava em troca. Sim, você me usou um pouco, mas posso ver por quê. Foi por isso que você falou comigo na sexta noite? Você estava procurando um espião. Ei, você estava falando comigo, lembra? Posso contar com a sua amizade até que este caso seja resolvido de uma forma ou de outra. Claro, Mark, mas amizade é tudo o que posso oferecer. Não quero ter nada a ver com o fim do seu casamento. Obrigado. Sua amizade é tudo o que preciso agora. Obrigado pela compreensão. Não sei, Doris. Uma grande parte de mim pensa que eu me sentiria um completo covarde aceitando-a de volta depois que ela saísse com outros homens. Conversar com Doris me fez perceber o quanto meu casamento era desequilibrado. Estou um pouco envergonhado de admitir, mas nós dois concordamos silenciosamente em mudar nossa conversa para assuntos mais neutros. A noite transcorreu agradavelmente até que Doris disse que precisava ir para casa. Sugeri que ela pensasse um pouco sobre isso e entrasse em contato comigo. Mencionei que entenderia mesmo que ela decidisse não fazer isso. No dia seguinte, enquanto me dirigia ao supermercado, fui inesperadamente abordado por Pamela e suas amigas em uma cafeteria próxima. Para minha consternação, Mônica revelou inadvertidamente minha presença e mais tarde naquela noite Pamela ligou, expressando sua insatisfação com minha suposta espionagem. Apesar da minha advertência contra a espionagem, Pamela me acusou de desconfiança e desrespeito. Ela insistiu que a separação experimental não estava funcionando como esperado e propôs prorrogá-la por mais 1 ou 2 meses. Permaneci em silêncio, contemplando seus motivos. Pamela então sugeriu sair com outros caras para redescobrir seus sentimentos por mim, esperando que eu reagisse fortemente. Optei por ficar em silêncio, sem saber como responder. Pamela continuou, propondo que namorar outras pessoas poderia ajudá-la a valorizar nosso casamento. Frustrado, avisei-a contra comportamentos inadequados durante esses encontros, aprofundando limites claros. Embora não tivesse certeza se nosso casamento poderia ser salvo, expressei minha disposição de tentar. Implorei-lhe que voltasse para onde ela pertencia e desta vez o silêncio estava do seu lado. Pamela desafiou minha tentativa de ditar os termos, reivindicando sua liberdade para buscar romance e companheirismo. Perplexo, apontei a ironia de seu desejo por romance enquanto fugia dele. Refletindo sobre nosso relacionamento, percebi que havia investido mais esforço do que ela. A conversa terminou abruptamente com a campainha, sinalizando o potencial fim do nosso casamento. Mais tarde, Doris me telefonou, perdoando-me e perguntando sobre os últimos acontecimentos. Compartilhei os detalhes de minhas conversas com Pamela e minha análise de seus motivos. Doris perguntou sobre meus planos, questionando se eu esperaria passivamente que Pamela conduzisse mal nosso casamento. Recusei a sugestão de espionar, mas concordei em descobrir onde eles estavam e considerar um passeio com Doris. Não vou descer ao nível dela ficando no mesmo lugar, mas a ideia de nos encontrarmos neste fim de semana me atrai. Após uma breve negociação, decidimos fazer um piquenique de domingo sem muita dificuldade. Ela não questionou porque eu não estava disponível na sexta ou no sábado. Nossa conversa durou cerca de 2 horas. Localizar Pamela e Stephanie na sexta-feira foi rápido. Encontrá-los no bar familiar sugeria 2 possibilidades. Ou Pamela acreditava que eu era tímido demais para espioná-la, ou, mais provavelmente, ela estava me acusando falsamente de espionagem. Sentindo-me um pouco envergonhado, observei a cena pelas janelas. Pamela, Stephanie e Mônica passaram a noite conversando até às 22 horas. Stephanie aceitou ofertas de dança, mas Pamela e Mônica recusaram. 2 caras persistentes se aproximaram deles,
focando em Pamela e Stephanie. Mônica acabou saindo, deixando o trio na mesa. As meninas examinaram discretamente os cantos escuros do bar. Para minha surpresa, Stephanie e Pamela saíram sozinhas às 11h30 e eu segui discretamente o táxi até as luzes se apagarem. O sábado foi diferente. Era o mesmo bar com os mesmos 2 rapazes esperando, e eles rapidamente se juntaram às 20h05. Meu casamento chegou ao fim quando, durante um baile, o outro rapaz tocou Pamela de forma inadequada. Ao me aproximar da cena, exigi que ele recuasse e Pamela, com uma expressão presunçosa, me avisou para não espioná-la novamente. Ignorando as normas sociais, apresentei os papéis do divórcio, deixando-a atordoada. Observando de longe, vi Pamela chorando intensamente. O retorno de Stephanie trouxe uma reviravolta inesperada, pois ela pareceu convencer Pamela de que o plano deles estava progredindo conforme planejado. Antecipando a visita de Stephanie no dia seguinte, fingi ausência. Doris, uma amiga perspicaz, me recebeu de braços abertos e sua mãe, Jane, juntou-se a nós. Depois de explicar os acontecimentos recentes e provar minha seriedade, Jane e Doris me confortaram. No dia seguinte, ignorei vários telefonemas de Stephanie, mas acabei batendo na porta de Doris com rosas vermelhas. Doris, perspicaz como sempre, convidou-me para entrar, apresentando-me a sua mãe. Depois de atualizá-lo sobre os acontecimentos recentes, passamos um dia maravilhoso à beira do rio. Apesar da alegação de Doris de se sentir excluída, seu amplo sorriso revelou o contrário. Jane me convidou para jantar e saí com um beijo na bochecha de Doris. Ao voltar para casa, Pamela me esperava com os papéis que eu havia entregado a ela, o motor do carro ligado e uma expressão determinada no rosto. Chegou o sábado e ela me entregou os papéis assinados e devidamente testemunhados. Quando ela voltou para o carro e foi embora, fiquei atordoado. Suas palavras de despedida ecoaram, sugerindo que agora que ela percebeu meu suposto blefe, talvez eu a convidasse para sair. Eu não conseguia entender a perspectiva dela, parecia que ela vinha de uma galáxia diferente. Mais tarde, a situação tomou um rumo inesperado. O drama aumentou na noite de segunda-feira quando Stephanie, esperando na minha garagem, me beijou impulsivamente. Expressei veementemente minha falta de interesse por ela, mas antes de qualquer resposta coerente, Pamela interveio, dirigindo pela entrada da garagem. Seguiu-se um confronto, com Pamela desferindo um golpe na cabeça de Stephanie. A polícia foi chamada e Pamela e eu acabamos algemados, enquanto Stephanie recebeu atendimento médico. Apesar da explosão de Pamela durante o interrogatório policial, fui libertado com um pedido de desculpas. Na segunda-feira procurei Doris, que me convidou novamente para jantar, e sua filha Glória solicitou uma história para dormir. Minha chegada em casa foi atrasada devido à discussão sobre as manipulações de Stephanie com seus pais. Incentivei-os a dissuadir Stephanie de apresentar queixa de agressão contra Pamela. Quando voltei, o carro de Pamela estava na garagem, mas o quarto principal revelava malas vazias em cima da cama. Cancelando o jantar com Doris, especulamos sobre as táticas de Pamela. Para nossa surpresa, Pamela entrou confiante, alegando que me perdoava e sugerindo que superássemos os acontecimentos recentes. Eu a questionei sobre minhas supostas tolices e ações que exigiam perdão, levando à revelação de que ela achava que minha ameaça de divórcio era um blefe. A revelação destruiu as ilusões de Pamela e ela reconheceu a realidade do nosso divórcio. Emocionalmente esgotado, expliquei o desequilíbrio de esforços em nosso casamento, destacando o desrespeito e a deslealdade que havia suportado. Para minha surpresa, Pamela parecia acreditar que Stephanie era a principal causa dos nossos problemas. Porém, esclareci que havia conhecido outra pessoa, uma amiga que me ajudou nos momentos difíceis após sua partida. Com a consciência tranquila, parti para uma nova vida. Esse é o fim da história. É importante ouvirmos a sua opinião, então escreva nos comentários. O personagem principal fez a coisa certa ao decidir se divorciar de sua esposa? Você concorda com a ideia da mãe do personagem principal de que você não deve permitir que amigos se aproximem do seu casamento? A ex-mulher do personagem conseguiria consertar a situação e trazer o marido de volta? Acreditamos que o personagem principal fez a coisa certa ao romper o casamento. Eles são marido e mulher e todos os problemas pessoais devem ser resolvidos em conjunto, junto. E então, acontece que a própria esposa tomou a decisão e foi se divertir com as amigas. Nós condenamos isso. É inadequado. Portanto, o homem fez a coisa certa ao tomar a decisão final sobre o divórcio. Os amigos precisam ser mantidos próximos e os inimigos ainda mais próximos. Amigos são amigos. E eles não deveriam afetar seu casamento.
Se um amigo lhe aconselhar algo, você poderá parar de se comunicar com ele com segurança. Um verdadeiro amigo não vai impor sua opinião a você, ele pode no máximo lhe dar conselhos, e então se você pedir, a esposa tomou uma decisão. E este não é um processo reversível. Tudo isso poderia ter sido evitado se ela não fosse amiga de uma garota cujo casamento acabou por causa da infidelidade. Nós tiramos essas conclusões. Compartilhe o seu próprio. Além disso, não esqueça de se inscrever no canal e curtir. Boa sorte!